turma do 7º ano, boa tarde, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é quarta-feira e dando continuidade ao nosso conteúdo de razões, hoje nós vamos estudar escala. Isso aí, galera. Então, primeiro, o que é uma escala? Uma escala, galera, é quando a gente representa algum tamanho real em um desenho ou em uma maquete, certo? Alguma coisa do tipo. E isso é um exemplo muito usado no conteúdo de razões e que, inclusive, a gente já fez uma questão de escala antes mesmo da gente chegar nessa aula, não é? Que foi aquela questão do mapa. Então, naquela questão do mapa, a gente tinha um exemplo de escala, certo? Todo mapa tem que ter sua escala representada no cantinho, né, do desenho dele. Todo mapa precisa ter escala, porque a gente precisa entender qual foi a base, qual foi a referência para a gente ter noção do tamanho real que aquele mapa representa, ok, galera? Por isso o conteúdo de escalas é muito importante. Essa aula de hoje vai ser uma das mais rápidas, não é, desse capítulo, mas porque realmente é assim mesmo, certo? É bem simples de se compreender. Vamos lá. Quando a gente vai fazer o cálculo, né, de uma escala, a gente tem que ter em mente que a gente pode representar através de uma fração ou a gente pode representar, como sempre, não é, com dois pontinhos, perfeito? Mas tem uma regra. O número que vem primeiro, ou seja, o número que vem em cima da fração ou o número que vem antes dos dois pontinhos, sempre tem que ser a medida do desenho, ok? Ou a medida do desenho, ou a medida da maquete, certo? A medida do que está sendo representado. Se eu estou representando o mapa, o número de cima tem que ser o tamanho do mapa na folha mesmo, ok? Então, em cima sempre vai ficar a medida do desenho ou da maquete, perfeito? E embaixo, a gente coloca a medida real, a medida do espaço mesmo, em quilômetros, em metros, seja a unidade que for, certo? De comprimento? Ótimo! Então vamos lá, galera. No livro tem um exemplo, eu também tirei a foto aqui no meu celular para ficar mais prático, não é? E esse exemplo é o exemplo que ele dá assim que ele começa a falar de escala, que ele está falando que, dando problema, não é? Que um arquiteto, ele está fazendo a maquete do prédio e ele dá as medidas da maquete e ele também dá as medidas do prédio. Então, fica muito fácil de calcular essa escala, ok? Então, vamos lá. A altura da maquete, que é essa aqui do exemplo, é 0,80 metros. 0,80 metros, a altura da maquete, perfeito. E a altura do prédio que essa maquete está representando é 40 metros, ok? Uma coisa importante, galera, com relação à escala. A unidade de medida tem que ser a mesma, ok? Aqui é 0,80 metros. Eu poderia colocar 80 centímetros? Bom, galera, é a mesma coisa, não é? 80 centímetros, 0,80 metros. É a mesma coisa, só que um está em centímetros e o outro está em metros. É a mesma coisa, mas eu não posso fazer isso aqui, porque se eu colocar 80 centímetros, aqui embaixo o tamanho do prédio também tem que estar em centímetros. Será que é viável, galera, calcular o tamanho de um prédio em centímetros? Não, né? Então, o ideal é que a gente coloque em metros também em cima, certo? Sempre tem que ser a mesma unidade de medida. Metros, metros, centímetros, centímetros e por aí vai, certo? Tem que ser a mesma unidade. Senão, não dá certo o cálculo, galera, ok? Então, se vocês se depararem com alguma questão de escala e vocês verem que a unidade está diferente, transformem e deixem na mesma unidade. Muitas provas fazem isso de propósito para testar o seu conhecimento básico, certo? Muitas provas fazem isso, colocam as unidades diferentes e às vezes nem te lembram que você tem que transformar, porque supõe-se que você tem que saber isso, ok? Então, se a unidade estiver diferente, transforma e deixa do mesmo jeito, ok?
Se vocês ainda tiverem dúvidas com relação à transformação de medidas, né, que foi no conteúdo que vocês viram nos anos passados, vocês podem me perguntar aqui, eu com certeza vou explicar, ok? Então, continuando, né, vamos voltar aqui para o exemplo. O que eu vou fazer com a altura da maquete? A escala. Vou representar pela letra E. Em cima eu vou ter que ter a medida do desenho ou da maquete, 0,80 metros. 0,80 metros, beleza. E embaixo, a altura que ele representa, que é 40 metros. Show! Agora é só simplificar. Talvez vocês vejam agora no livro, né, que ele multiplicou ao invés de dividir. Por que ele fez isso, galera? Porque fica mais fácil. A gente está trabalhando com o número quebrado e com o número inteiro. Então é bom que a gente multiplique logo por 5, porque a gente deixa todos os números inteiros, sem serem quebrados, perfeito? Então, quando a gente multiplica por 5, a gente vai ter 4, não é? Como tem aqui no nosso exemplo. E embaixo a gente vai ter 200. Perfeito? Então, agora sim fica mais fácil de dividir pelo mesmo número, não é? O 200, ele é divisível por 4. Opa, então eu posso dividir tudo por 4 também. Dividindo por 4, dividindo por 4, a gente vai ter 1 sobre 200 dividido por 4, galera, 50, não é? 1 por 50. O que significa isso, galera? Que cada 1 metro da maquete, não é? Que cada 1 metro da maquete representa 50 metros do prédio, certo? A cada 50 metros do prédio eu vou ter 1 metro representado na maquete. Essa é a lógica, essa é a razão desse exemplo, ok? Ok. Então vamos lá. A gente pode representar essa razão dessa forma também? Claro que sim, não é? Claro que sim. Então, vamos relembrar aquela questão do mapa. Aquela questão do mapa, galera, que a gente viu, não é? Questão que pedia para calcular a distância entre Campinas e outra cidade de São Paulo, que eu não estou lembrando agora o nome dela. A escala do mapa tinha desse jeito, certo? 1 está para 2.000 quilômetros, né? Exatamente isso. Então, sempre primeiro a medida do desenho, depois a medida real, perfeito? Então, esse é o nosso conteúdo de escalas. Vamos fazer exercícios, perfeito? E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!